Obter as respostas certas para as perguntas difíceis que enfrentam. Esta mesma fórmula aplicada por você pode obter resultados semelhantes. Primeiro, deixe-me dizer-lhe a história de um marido e mulher, amigos de longa data da mina. Durante anos, Bill, o marido, trabalhou duro até que ele finalmente alcançou o degrau ao lado do topo da escada em sua companhia. Ele estava na fila para a presidência da empresa e tinha certeza de que no momento da aposentadoria do presidente, ele seria avançado para essa posição. Não havia nenhuma razão aparente para que sua ambição não deve ser realizado, pela habilidade, treinamento e experiência que ele estava qualificado. Além disso, ele tinha sido levado a acreditar que ele estava a ser escolhido. No entanto, quando o compromisso foi feito foi ignorada. Um homem foi trazido de fora para preencher o cargo. E chegou em sua cidade logo após o golpe tinha caído. A esposa, Mary, estava em um estado especialmente vingativo de espírito. No jantar, ela amargamente descrito tudo o que ela gostaria de dizer-lhes. A intensa decepção, humilhação, frustração, focalizado em uma raiva ardente que ela derramou ao seu marido e me. Bill, pelo contrário, era tranquilo, obviamente magoado, decepcionado e confuso. Ele tomou coragem. Sendo essencialmente uma pessoa gentil, não era surpreendente que ele não conseguiu tornar-se irritado ou violento em sua reação. Mary queria que ele renunciara imediatamente. Ela pediu-lhe para dizer-los e dizer-lhes muito. Em seguida, saia. Ele parecia inclinado a tomar esta ação, dizendo que talvez fosse para o melhor e ele iria junto com o novo homem e ajudá-lo de qualquer maneira que podia. Essa atitude reconhecidamente pode ser difícil, mas ele tinha trabalhado para a empresa durante tanto tempo que ele não ficaria feliz em outro lugar, e, além disso, sentia-se que na posição secundária a empresa poderia continuar a usá-lo. A esposa, em seguida, virou-se para mim e perguntou o que eu faria. Eu disse a ela que eu, como ela, sem dúvida, se sentir decepcionado e magoado, mas que eu iria tentar não permitir que o ódio afluenciem, por animosidade não só corrói a alma, mas desorganiza os processos de pensamento também. Sugeri que o que precisava era de orientação divina, uma sabedoria além de nós mesmos nesta situação. Houve um conteúdo tão emocional no problema que pode, eventualmente, ser incapaz de pensar o assunto através objetivamente e racionalmente. Sugeri, portanto, que temos de alguns minutos de silêncio, ninguém dizer nada, que nós sentar-se calmamente em uma atitude de comunhão e oração, transformando nossos pensamentos para aquele que disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Eu apontou que havia 3 de nós, e se procurou alcançar o espírito de ser reunidos em seu nome, ele também estaria presente para nos acalmar e nos mostrar o que fazer. Não foi fácil para a esposa para acomodar-se ao humor sugerido, mas basicamente ela era uma inteligente, de alta digite pessoa, e ela se juntou no plano. Atualmente, depois de alguns minutos de silêncio, eu sugeri que juntar as mãos, e mesmo que nós estávamos em um restaurante público eu calmamente oferecer uma oração. Na oração eu pedi orientação e solicitado paz de espírito para Bill e Mary, e eu fui um passo além e até pediu a bênção de Deus sobre o novo nomeado. Eu também orou para que Bill seria capaz de encaixar com a nova administração e dar um serviço mais eficaz do que antes. Depois da oração nós nos sentamos em silêncio por um tempo. Então, com um suspiro a esposa disse: sim, eu acho que é a maneira de fazê-lo.
Quando eu soube que você estava vindo para jantar com a gente, eu temia que você nos diria para tomar uma posição cristã sobre isso. Francamente, eu não senti vontade de fazer isso. Eu estava fervendo por dentro, mas é claro que eu perceber que a resposta certa para este problema deve ser encontrada através dessa abordagem. Vou tentá-lo fielmente, tão difícil como pode ser. Ela deu um sorriso pálido, mas o animus se foi. De vez em quando eu verifiquei com os meus amigos, e descobriram que, enquanto tudo não era inteiramente como eles queriam, eles gradualmente tornou-se bastante contente sob o novo arranjo. Eles foram capazes de superar sua decepção e má vontade. Bill ainda me confidenciou que ele gostou do novo homem e de uma forma gostei de trabalhar com ele. Ele me disse que o novo presidente muitas vezes o chamou para consulta e parecia inclinar-se sobre ele. Mary era bom para a esposa do presidente, e de fato eles foram em toda a extensão a ser cooperative. 2 anos se passaram. Um dia eu cheguei em sua cidade e telefonou-los. Oh, eu estou tão animado que mal pode falar, disse Mary. Eu comentei que qualquer coisa que poderia colocá-la nesse estado deve ser de importância incomum. Ignorando esta observação, ela gritou: "Oh, a coisa mais maravilhosa que aconteceu! Senhor Fulano de Tal, nomeando o presidente, foi selecionado por outra empresa em uma grande promoção para um trabalho especial que irá levá-lo para fora da nossa organização em uma posição muito melhor." E ela levantou a pergunta: "Adivinhe?" Bill acaba de ser notificado de que ele é agora presidente desta empresa. Vire imediatamente e deixar os 3 de nós dar graças juntos. Mais tarde, quando nos sentamos juntos, Bill disse: "Você sabe, eu estou começando a perceber que o cristianismo não é teórico, afinal. Nós resolvemos um problema de acordo com princípios científicos espiritualmente bem definidas." "Tremo só de pensar", disse ele, "o terrível erro que teria feito se não tivéssemos ido para este problema de acordo com a fórmula constante nos ensinamentos de Jesus. Quem no mundo, ele perguntou, é responsável pela ideia tola de que o cristianismo é impraticável? Nunca mais vou deixar que um problema surgir, sem atacá-lo da maneira que nós 3 resolvido este." Bem, vários anos se passaram, e Mary e Bill ter tido outros problemas, e cada um deles tem aplicado essa mesma técnica, invariavelmente, com bons resultados. Pelo método de colocá-lo nas mãos de Deus, eles aprenderam a resolver os seus problemas direita. Outra técnica eficaz na resolução de problemas é o dispositivo simples de conceber Deus como um parceiro. Uma das verdades básicas ensinadas pela Bíblia é que Deus está conosco. Na verdade, o cristianismo começa com esse conceito, pois quando Jesus Cristo nasceu, ele foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O cristianismo ensina que, em todas as dificuldades, problemas e circunstâncias desta vida que Deus está por perto. Nós podemos falar com Ele, magra sobre Ele, obter ajuda dele, e tem o benefício inestimável de seu interesse, apoio e ajuda. Praticamente todo mundo acredita de maneira geral que isso é verdade, e muitos têm experimentado a realidade dessa fé na obtenção de soluções corretas para os seus problemas. No entanto, é necessário ir um passo mais longe do que acreditar nisso, pois é preciso realmente praticar a ideia de presença. Prática crendo que Deus é tão real e verdadeira como sua esposa, ou seu parceiro de negócios, ou seu amigo mais próximo. Prática falando sobre assuntos com ele, crer que ele ouve e dá pensamento para o seu problema. Suponha que ele impressiona em sua mente através da consciência as ideias adequadas e conhecimentos necessários para resolver seus problemas.
Definitivamente acredito que nestas soluções haverá nenhum erro, mas que você será guiado para ações de acordo com a verdade que resultem em resultados certos. Um empresário me parou um dia depois de uma reunião do Rotary Club em uma cidade ocidental em que eu tinha feito um discurso. Ele me disse que algo que ele tinha lido em uma de minhas colunas de jornal tinha, como ele dizia, revolucionou completamente a sua atitude e salvou o seu negócio. Naturalmente eu estava interessado e agradou que qualquer pequena coisa que eu tinha dito traria um resultado tão esplêndida. Eu estava tendo um momento muito difícil na minha empresa, disse ele. Na verdade, ele estava começando a ser uma questão muito séria para saber se eu poderia salvar meu negócio. Uma série de circunstâncias infelizes, juntamente com as condições de mercado, procedimentos regulamentares e deslocamentos para a economia do país geralmente afetados me alinha profundamente. E leia este artigo seu em que avançou a ideia de tomar Deus como um parceiro. Eu acho que você usou a frase, e feito uma fusão com Deus. Quando li pela primeira vez que ele me pareceu um pouco ideia craquebrai. Como poderia um homem na Terra, um ser humano, ter Deus como um parceiro? Além disso, eu sempre tinha pensado de Deus como um grande ser, muito maior do que o homem que eu era como um inseto diante dele. E ainda assim você estava dizendo que eu deveria levá-lo como um parceiro. A ideia parecia absurda. Então um amigo me deu um de seus livros e eu achei ideias semelhantes espalhados por ele.